Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, passando aqui pra gente, no meio da sua quarentena, né? Pra gente fechar o capítulo de polígonos de Matemática 3. A gente já viu polígonos de uma forma geral, já estudamos triângulos, né? Anteriormente, e hoje a gente vai fechar com quadriláteros. A gente vai estudar os quadriláteros que são notáveis. Como assim? Quadriláteros notáveis é simplesmente os quadriláteros mais famosos que a gente vai estudar, que é o trapézio e os paralelogramos, beleza? Bom, então vamos lá. Antes disso, eu quero relembrar com vocês o que a gente viu lá na primeira ou segunda semana de aula. A gente viu algumas ferramentas para identificar ângulos. A gente viu lá os ângulos opostos pelo vértice, lembra dela? Tem lá duas retas, essas retas se cruzam, a gente chama esse pontinho aqui de encontro entre elas de vértice. E eu posso falar para vocês que o ângulo que é formado aqui no lado direito, chamei ele de alfa, com certeza vai ser igual ao ângulo que é formado do lado esquerdo. Também vai ser alfa. Como é que eu sei disso? Se você observar bem, a abertura que foi formada do lado direito é a mesma que foi formada do lado esquerdo. Beleza? Inclusive, ó, se eu chamasse o ângulo aqui de cima de beta, aqui embaixo também seria beta, né? Porque é oposto pelo vértice. Conclusão, ângulos opostos pelo vértice vão ser sempre iguais. Relembrando também, quando a gente tinha paralelas cortadas por uma transversal. A gente vai usar bastante esse conceito aqui. Estou com duas retas paralelas, desenhei elas na horizontal para ficar mais fácil de visualizar. E quando eu passo uma transversal, cortando elas, repara que o ângulo que é formado aqui embaixo, vou chamar ele de alfa, ele vai se repetir em vários locais. Por exemplo, aqui em cima, como essa reta de cima é paralela, a abertura formada com a transversal vai ser a mesma. Não importa a altura que eu ponha essa reta. Se eu botasse ela mais embaixo, desenhar essa paralela aqui, o ângulo formado também seria de alfa graus. Tranquilo? Então a gente pode afirmar que esse ângulo alfa é igual a esse ângulo alfa aqui. Usando o conhecimento que a gente viu de oposto pelo vértice, eu tenho ainda outros ângulos nessa figura que valem alfa. Por exemplo, esses dois ângulos não são alfa também, porque são opostos pelo outro ângulo alfa. Então, por ser oposto pelo vértice, também valem alfa. Tranquilo? Só revisando isso, foi falado logo no início do ano. E a gente vai usar bastante agora em quadriláteros notáveis. É o seguinte, o primeiro quadrilátero notável é o trapézio. Como é que a gente pode definir um trapézio? Pessoal, o trapézio tem quatro lados, é um quadrilátero, onde dois desses lados são paralelos. Aqui a gente tem o lado AB paralelo ao lado DC. Inclusive, esses lados que são paralelos, a gente chama eles de base do trapézio. A gente tem a base maior e tem a base menor. Esse símbolozinho aqui, ó, de duas barrinhas, só está simbolizando que AB é paralelo a DC. Ele indica paralelismo. Então, o trapézio é um quadrilátero com dois lados paralelos. Os lados opostos aqui, ó, paralelos. O que seria, então, a base média? Você sabe identificar a base maior, a base menor. O que seria a base média? A base média é a base que vai ligar o ponto médio dos outros dois lados, ó, dos lados que não são paralelos. Se eu ligo o ponto médio do lado esquerdo com o do lado direito, lembrando que ponto médio divide o lado ao meio, fica metade para cá e metade para cá, metade para cá e metade para cá, eu formo a minha base média. E olha o nome, base média. Como é que calcula? Média das bases. Para calcular a base média, no nosso caso MN, é só fazer a média das duas bases, da maior e da menor. Tranquilo? Soma e divide por 2. Sem drama. E sobre os ângulos de um trapézio, o que a gente pode afirmar? Tem uma relaçãozinha importante aqui entre os ângulos. Se você observar, vamos usar as paralelas DC e AB. Se eu prolongo essa transversal aqui, que é o lado esquerdo, se eu prolongo esse lado, esse ângulozinho em azul, repara que ele vai surgir aqui em cima também. Eu tenho duas paralelas cortadas pela mesma transversal, então o ângulo azul aqui também está aqui em cima. Bom, mas o ângulo azul e o vermelho, observa, dá meia volta, ou seja, vale 180 graus. A mesma coisa aqui no outro lado. Ó. Se eu prolongo a reta CB, esse ângulozinho de preto vai ser formado aqui em cima também. Então, um ângulozinho de preto com de verde vai dar 180 graus. Qual é a conclusão que a gente chega? Vem aqui para a direita. A conclusão, então, é, se você somar os dois ângulos que são formados pelos lados que não são paralelos, ou seja, pelo lado esquerdo e do lado direito, os dois ângulos aqui vão dar 180 graus. A mesma coisa do lado direito, os dois ângulos vão dar 180 graus também.
Tranquilo? Então o trapézio tem essa propriedadezinha. Somou esses dois dá 180. Somou esses dois também dá 180. Como é que a gente pode classificar os trapézios? Tem 3 classificações para trapézio, tá? Tem o trapézio retângulo, que seria um trapézio retângulo, olha o nome. Retângulo vem de ângulo reto, ou seja, é um trapézio que vai ter ângulo de 90 graus. Seria esse trapézio aqui. E o que ele tem de importante? O trapézio retângulo, você tem que saber 2 coisas. Primeiro, um dos lados é a própria altura. Por ter formado um ângulo reto com as bases, eu posso falar que esse lado ele é a altura do trapézio. Além disso, é muito útil você pegar essa altura e jogar ela para cá, ó, fechando um triângulo retângulo. Por quê? Porque o triângulo retângulo te abre um leque de opções, um leque de ferramentas para trabalhar, como por exemplo Pitágoras. Então é muito comum você pegar essa altura, projetar ela aqui dentro e formar um triângulo retângulo, usando então tio Pit, né? Pitágoras. Outra classificação é o trapézio isósceles. Olha esse nomezinho, isósceles. Isósceles, a gente já viu lá no triângulo essa palavrinha. Significava o quê? Um triângulo isósceles é aquele que tinha 2 lados iguais, logo tinha os ângulos da base também eram iguais. Mesma coisa aqui no trapézio, gente. Quando eu falo que o trapézio ele é isósceles... Peraí, um segundo... Quando eu falo que o trapézio é isósceles, significa que ele tem 2 lados iguais. Tá aí o desenho. Esses 2 lados são iguais, as bases nunca são iguais, né? Porque uma base é maior e a outra é menor. Tendo 2 lados iguais, eu vou ter com certeza os ângulos da base iguais também. Então eu tenho aqui ó, esse ângulozinho azul, esse aqui também vai ser azul. Aqui em cima na base menor, o ângulozinho é vermelho, aqui também vai ser vermelho. Então a base menor tem os ângulos iguais e a base maior tem os ângulos iguais também. O trapézio escaleno ele não é muito interessante não, ele só significa... desculpa. No trapézio isósceles é útil, muitas vezes, você formar 2 triângulos retângulos. Ó. Você pega essa base menor, joga ela aqui para baixo, ó, e forma do lado de cá um triângulo retângulo e do lado de cá um outro triângulo retângulo, que são iguais, tá? Esses 2 triângulos aqui vão ser iguais com certeza. O trapézio escaleno não é muito interessante porque é aquele trapézio onde todos os ângulos são diferentes e todos os lados são diferentes também. Então, não dá para dizer que ele é retângulo nem isósceles, não tem nada de especial. Questão 1, exercício de aprendizagem, lá na página 63. Ó. Vamos fixar isso. Um trapézio retângulo, não marca texto. Um trapézio ó, retângulo, então tem um ângulo de 90 graus. Tem a base valendo 5 e 2 e a altura valendo 4. Qual é o perímetro desse trapézio? Ignora isso aqui por enquanto, tá? Isso aqui vai ser a resposta. O perímetro é a soma de todos os lados. Então eu vou desenhar esse trapézio. Desenhei já com ângulo de 90 graus, porque falou que é um trapézio retângulo. E vou botar esses valores. Ó, a base vale 5, vale 2. Então a maior vale 5, a menor vale 2. E a altura vale 4. A altura é o próprio lado aqui, ó, 4. Para achar o perímetro, eu preciso achar a medida desse outro lado, né? Porque o perímetro é a soma de todos os lados. Como é que eu acho esse valor? Bom, eu falei para vocês, é útil você fechar um triângulo retângulo, chamar esse valor de x, é útil você fechar um triângulo retângulo e fazer Pitágoras para achar esse valor ali. Bom, essa altura que vale 4 vai ser a mesma altura que a gente vai ter aqui, ó, também vai ser 4. Se a base maior toda é 5 e a base menor é 2, esse pedacinho aqui também é 2, certo? É o mesmo valor da base menor. Então, o que sobra para a gente aqui no triângulo é um pedacinho de 3. Portanto, a gente ficou com um triângulo 3, 4, 5. Você pode fazer Pitágoras e achar o valor de x. Só que esse triângulo é bem famoso, tá? O triângulo retângulo de cateto 3 e 4 vai ter a hipotenusa valendo 5. Esse x vale 5. Bom, então a gente vai ter como perímetro 4 mais 2 mais 5, que é o valor do x, né? Mais 5. A gente tem, então, 16. Letra D. Tranquilo? Podemos passar? Vamos, então, lá para paralelogramos. Bom, paralelogramos, observa o nome. O nome diz muita coisa para a gente. Ó. Já tem paralelo no próprio nome. Bicho. Paralelogramo é um quadrilátero onde todos os lados opostos são paralelos. Se eu pegar o lado AD, ele com certeza é paralelo ao lado BC. Se eu pegar o lado AB, ele com certeza é paralelo ao oposto a ele, ó, ao lado DC.
Então a gente tem vários paralelismos aqui. Vários não, né? A gente tem os lados opostos sendo paralelos sempre, sempre, sempre. Isso implica em quê? Nos ângulos internos. O que a gente pode falar sobre os ângulos internos de um paralelogramo? Os ângulos opostos também serão iguais. Então, se aqui no vértice B eu tenho o ângulozinho azul, onde quando eu passo o marca-texto ele vira verde, né? Aqui no vértice D ele também vai ter um ângulozinho azul. Ângulos opostos são iguais. Mesma coisa no vértice A. Se eu tenho um ângulozinho vermelho, o oposto aqui também é vermelho. Isso é o segredo do paralelogramo. Os lados opostos são iguais e paralelos, e os ângulos opostos também são iguais. Beleza? Bom, o que a gente pode falar? A gente pode dizer, então, você concorda comigo que o ângulozinho aqui azul com o ângulozinho vermelho faz 180 graus? Como é que eu sei disso? Por causa lá do trapézio mesmo. Quando a gente desenvolveu lá, viu que prolongando esse lado, o ângulo formado aqui, ó, era igual ao ângulozinho B. Então esse azulzinho também estava aqui em cima. Ou seja, a soma dos ângulos aqui é 180, a soma dos ângulos aqui também era 180. O paralelogramo, ele é mais bonito ainda. Porque no paralelogramo, qualquer ângulo consecutivo vai somar 180 graus. Como assim? Pega esse ângulozinho vermelho. Qual é o ângulo consecutivo dele? Pode ser esse aqui da esquerda. Soma, dá 180. O consecutivo pode ser esse aqui de cima. Soma, dá 180. Beleza? Consecutivo é que está na sequência, né? Ou seja, você não pode pegar o C e pegar o ângulo oposto, somar e dar 180. Não faz sentido. Falando de ângulos consecutivos. Ó. No paralelogramo, pegou o ângulo consecutivo, somou, vai dar sempre 180 graus. E classificação de paralelogramos? Bom, a classificação são figuras já bem conhecidas de vocês. Por exemplo, o retângulo e o quadrado, tenho certeza que vocês conhecem. Sempre usaram a vida inteira na matemática. É o seguinte, o retângulo, no nome, já tem reto. Ou seja, tem ângulo reto, ângulo de 90 graus. No retângulo, todos os ângulos são iguais. Todos os ângulos valem 90 graus. É isso que significa o retângulo. Já o losango, ele tem todos os lados iguais. Talvez você não sabia disso, mas o losango, figurinha famosa também, tem todos os lados iguais. Já o quadrado, que você está cansado de estudar o quadrado já, né? Você sabe que ele tem todos os ângulos iguais e tem todos os lados iguais também. Então pensa comigo. O quadrado ele é retângulo porque ele tem todos os ângulos retos. E ele também é losango porque ele tem todos os lados iguais. O quadrado ele é tanto losango quanto retângulo. Beleza? Ó, questãozinha da página 63. Foi cobrada essa classificação. Só para a gente fixar bem. Ó. Eu posso afirmar que todo retângulo é um paralelogramo? Sim, o retângulo é simplesmente uma classificação do paralelogramo. Ou seja, todos os retângulos são paralelogramos. Tem todos os lados opostos iguais e paralelos. Todo quadrado é um retângulo? E aí? Posso afirmar que todo quadrado é um retângulo? Galera, retângulo significa que todos os ângulos são retos. Todo quadrado tem todos os ângulos retos? Sim, posso falar que todo quadrado é um retângulo, sem problema nenhum. Então, verdadeiro, verdadeiro. Terceiro é o quê? Todo losango é um quadrado? Losango é uma figura que tem todos os lados iguais. Quadrado também. Só que eu posso falar que todo losango vai ser quadrado? Não, porque para ser quadrado, ele tem que ter todos os ângulos de 90 graus também, não é? Então, losango não é necessariamente um quadrado. Falso. Fica então letra D, VVF. Bom, vamos lá para a lista de exercícios agora. Aquela questão 3 da nossa listinha de polígonos, ela diz respeito a quadriláteros, mais especificamente do paralelogramo. Vamos dar uma olhada? No paralelogramo ABCD, eu já sei que é um paralelogramo, conforme mostra a figura, o segmento CE é bissetriz do ângulo DCB. Então, ele falou para a gente que esse CE é bissetriz desse ângulo aqui, ó, do ângulo C. Sabendo que A é igual a 2 e AD é igual a 5, então qual é o valor do perímetro do nosso paralelogramo?
Bom, se ele quer o perímetro, ele está querendo nada mais nada menos do que a soma de todos os lados do paralelogramo, correto? E como é que a gente pode achar a soma de todos os lados? Bom, eu já sei que esse lado aqui vale 5. Logo, o lado oposto, BC, também vale 5, né? Como é que eu sei disso, gente? Porque é um paralelogramo. E o paralelogramo tem os lados opostos iguais. Então, vou botar 5 aqui. Para finalizar, falta a gente achar o lado DC, que é igual ao lado AB. Beleza, esse pedacinho aqui vale 2. Então, tá faltando a gente achar esse pedação EB. Se eu souber o valor de EB, tranquilo, já vou ter descoberto o valor desse lado todo. O que a gente vai fazer? Que tal, pelo enunciado, eu tenho informação importantíssima aqui de bissetriz. Que tal a gente atacar essa bissetriz? Será que dá para descobrir alguma coisa? Pessoal, se essa reta é bissetriz do ângulo C, eu posso concluir que os dois ângulos aqui são iguais, porque a bissetriz ela sempre divide o ângulo ao meio. Então, o que ficou aqui para cima é igual ao que ficou aqui para baixo. Beleza? Bom, agora, eu sei que DC é paralelo a AB. Então, eu tenho duas retas paralelas cortadas pela mesma transversal, que seria a bissetriz aqui. Ó. Essa bissetriz corta tanto a paralela de baixo quanto a paralela de cima. Então, pode ter certeza que esse ângulozinho que foi formado aqui, em vermelho, ele vai aparecer em outros locais também. Quando eu prolongo essa bissetriz, eu já observo que o ângulo formado aqui em cima, ó, deixa eu pegar o outro ponteiro, o ângulo que é formado aqui em cima, ele é igual ao ângulo que é formado aqui, que é paralelas cortadas por uma transversal. Além disso, ó, por ter um vérticezinho aqui, esse ângulozinho aqui é igual a esse ângulo aqui. Conclusão que a gente chega, o ângulo formado aqui no vértice E é igual ao ângulo formado aqui no vértice C. Tranquilo? E por que isso é importante? Observe esse triângulo EBC. Esse triângulo ele tem dois ângulos iguais. E se ele tem dois ângulos iguais, ou seja, um triângulo isósceles, ele tem também dois lados iguais. E quais são esses lados iguais? O 5, que é oposto ao ângulo, e esse lado aqui, que também é oposto ao outro ângulo. Então, também vale 5 esse valor de EB. Você tem 5 aqui e tem 5 aqui. Galera, conclusão. O que a gente pode dizer agora? Eu posso falar que esse lado todo vale 7. Por que o lado em verde vale 7? Porque o pedacinho aqui é 2 e esse pedacinho é 5, então 7. O lado DC também vale 7, porque o paralelogramo tem os lados opostos iguais. Então, para finalizar, a gente vai lá para o perímetro. O perímetro vai ser 5 mais 5, mais 7 mais 7. Isso vai dar 24, letra E. Tranquilo? Vamos para o próximo. Questão 4. Essa questão 4 está na listinha também, tá? E ela diz assim para a gente. Uma certa propriedade rural tem formato de um trapézio, como na figura. As bases WY e XY, WZ e XY do trapézio, medem 9,4 e 5,7. Isso já está no desenho. 5,7 é a base menor, 9,4 é a base maior. E o lado YZ, esse lado aqui, ó, margeia um rio. Então é a margem de um rio. Se o ângulo XYZ é o dobro do XWZ, isso está no desenho. Ó. XYZ, está falando desse ângulo aqui, ó, 2B. Ele é o dobro desse ângulo aqui, B. Qual é a medida do lado YZ? O foco é achar a medida desse lado aqui, ó, YZ. As informações são a base maior, a base menor, e que este ângulo aqui é o dobro deste ângulo aqui. Essa questão, eu trouxe ela porque ela é muito interessante, e ela não é fácil não, tá? É pra gente aprender mesmo. A gente vai usar várias propriedadezinhas de quadriláteros notáveis aqui. Primeiro, essa informação dos ângulos, de aqui ser o dobro desse de cá, eu acho que ela não está ali à toa não, hein? O que a gente pode arrumar? Eu vou traçar uma reta saindo de Y, de forma que vai fazer aqui dentro um paralelogramo. Olha só, hein? Tracei uma reta aqui em vermelho. Formei um paralelogramo aqui na esquerda. Se eu formei um paralelogramo, lembra que os ângulos opostos são iguais? Se esse ângulo é B, o ângulo oposto que está aqui, ó,
também vai ser B. Então você tem B. Como tudo é 2B, aqui em cima ficou Bzinho também. Ah, interessante. Pessoal, esse lado aqui que é 5,7 vai ser o mesmo valor que o lado oposto. Eu formei um paralelogramo, então os lados opostos são iguais. Também vai ser 5,7 aqui em cima. Sobrando, então, do lado de cá, 3,7. Beleza, está começando a ganhar forma a questão. Lembrando que eu tenho que descobrir esse lado aqui, ó, ZY. ZY. Pessoal, o que você sabe sobre esse ângulo aqui que é formado no triângulo? Eu tenho um paralelogramo aqui e tenho um triângulo aqui. Este ângulo, o que eu posso falar sobre ele? Eu tenho certeza que ele vale Bzinho também, sabia? Por quê, professor? Por quê? Porque essa reta em vermelho, ela não é paralela à reta WX? Sim, paralela, é um paralelogramo, então lados opostos são paralelos. Ah, então quando eu passo essa reta aqui, ó, cortando as duas paralelas, quando eu passo a reta WZ cortando, ó, só para identificar melhor, dá uma olhada nas duas paralelas em verde. Quando eu passo essa aqui, ó, em roxo, cortando as duas paralelas, esse ângulo B formado entre roxo e verde se repete aqui, ó, entre roxo e verde. Também vai estar ali. Ou seja, esse ângulo também é B. Paralelas cortadas pela transversal. Conclusão, este triângulo que foi formado, ele é isósceles, tem dois ângulos iguais. E se ele é isósceles, ele tem dois lados iguais também. Para finalizar, se isso aqui é 3,7, aqui também vai ser 3,7, já que ele é isósceles. Então, a margem do rio vale letra E, 3,7. Beleza? Questãozinha bem interessante. Eu transformei um trapézio em um paralelogramo. Mais um triângulo. Que loucura, hein? Não é mágica não, é matemática. Questão 5 do Enem, na nossa listinha também. Questão 5 fala assim, ó. Diariamente uma residência consome 20.160 Wh. Essa residência possui 100 células solares retangulares, que são dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica, de dimensões 6 por 8. Então, são células retangulares de dimensão 6 por 8. Cada uma das tais, eu tenho 100 células dessas. Cada uma das tais células produz ao longo do dia 24 Wh por centímetro, isso aqui é importante, por centímetro diagonal. Significa que essas células retangulares vão produzir 24 Wh para cada centímetro de diagonal que ela tem. Se ela tiver 1 centímetro de diagonal, ela produz 24 Wh. Se tiver 2 centímetros de diagonal, 48. Beleza? O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Então ele quer produzir o mesmo que consome. Para isso ele tem que fazer o quê? Tem que retirar células? Ou será que ele tem que acrescentar células? E quantas, né? Então vamos lá. Primeiro que eu sei que o consumo da residência é 20.160 Wh. Então essa residência está consumindo 20.160. E vamos ver então quanto que ela está produzindo, ou quantos cada célula produz. Vamos ver o que a gente consegue descobrir aqui. Primeira coisa, eu vou descobrir quanto que cada célula produz. Desenhe essa célula retangular de dimensão 6 por 8, está aqui, ó, um retângulo 6 por 8. Como que eu descubro quanto que ela produz? A informação que a gente tem é que produz 24 Wh para cada centímetro de diagonal, ou seja, eu tenho que descobrir primeiro quantos centímetros tem a diagonal. Então, traçando a diagonal, chamei de D, eu posso calcular essa diagonal como? Faz Pitágoras, beleza? Cateto 6, cateto 8. Essa hipotenusa aqui eu tenho certeza que vai dar 10. Por quê? Porque é o triângulo 3, 4, 5, só que cada lado foi dobrado. 3 dobrou, virou 6, 4 dobrou, virou 8, o 5 dobrou, virou 10. Então, fazendo Pitágoras, a diagonal vale 10. Ou seja, se ela produz 24 Wh para cada centímetro de diagonal, cada célula está produzindo 24 vezes 10, porque tem 10 centímetros de diagonal. Cada célula produz 240 Wh. Gente, se cada uma produz 240 e eu quero
que produza só 20.160, que é o que consome, né? Veja bem, o proprietário quer produzir exatamente o que ele consome. Então eu quero produzir 20.160. Eu preciso de quantas células que produzem 240? Simples. Se o consumo da casa é 20.160, eu pego esse consumo, divido por quanto cada célula produz e descubro que eu preciso no total. Ó, simplifiquei em cima e embaixo, cortei o zero em cima com zero embaixo. Divide isso aqui, vai dar 84. Então eu descobri que eu preciso de 84 células para poder produzir exatamente o que eu consumo. Mas se eu tenho 100 células, ó, a residência possui 100 células, para dar 84 eu tenho que retirar 16. Beleza? Então letra A, retirar 16. Bom, essa questão aqui está lá na seção Enem da apostila de vocês, é a questão número 3. Pessoal, essa questão é uma questão, já adianto para vocês, é uma questão difícil, tá? Só que questões difíceis, elas existem para serem estudadas. Não estou dizendo que você tem que pegar essa questão, ler ela e saber o que fazer e resolver, chegar ao resultado correto. Se conseguir, beleza. Mas o importante é você absorver o conhecimento que ela te traz. Beleza? Questões difíceis foram feitas para serem estudadas, porque é com elas que a gente evolui matematicamente falando. É com elas que a gente fica fera mesmo. É ela que faz você acertar todas as outras fáceis, tá bom? É o seguinte. Uma pessoa possui um espaço retangular de lado 11,5 e 14. Desenhe o retângulo de 11,5 por 14. E pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que as mudas de maçãs devem ser colocadas em covas com uma única muda e com um espaçamento mínimo de 3 metros entre elas e as laterais do terreno. Então, as mudas, se eu boto uma mudinha aqui, a outra tem que estar no espaçamento de 3 metros. Então a outra teria que estar aqui, ó, 3 metros afastado. Ou para baixo, 3 metros afastado. Ou para a diagonal, 3 metros afastado. Então tem que ter uma distância aqui, ó, de 3 metros no mínimo. De uma muda para outra e, ó, entre elas e a lateral do terreno. Então, por exemplo, eu não posso botar uma muda exatamente na parede, porque tem que ter 3 metros de espaçamento para a lateral do terreno, para a parede. Beleza. A pergunta é, qual é o número máximo de mudas que essa pessoa poderá plantar? Então, quantas mudas vão caber aqui se elas têm que estar 3 metros espaçadas entre elas e entre as laterais do terreno? Primeiro, eu vou espaçar 3 metros as laterais do terreno. Você pega essa lateral aqui, 3 metros para dentro, não vai poder ter muda. As mudas vão ter que estar no espaço de 3 metros dela, da lateral. Mesma coisa para a parede aqui da esquerda, mesma coisa para a parede aqui de baixo, mesma coisa para a parede aqui da esquerda. Conclusão. O meu espaço para plantar mesmo vai ser limitado. O meu espaço para plantar, pega 14, tira 3. Beleza? Ou, desculpa, 14 não. Pega os 14 todo aqui, tira 3 que tem para a direita, tira 3 que tem para a esquerda, vai dar 8. Então, na horizontal, eu tenho 8. Na vertical, a medida completa aqui é 11,5. Só que, quando eu pego 3 para dentro aqui e 3 para dentro aqui, ou seja, eu vou tirar 6 metros, que não dá para utilizar, eu fico com 5,5. A gente vai trabalhar, então, nesse terreno de 5,5 por 8. É aqui que vai ter que estar nossas mudas. Tranquilo? Deu para entender? A única coisa que eu fiz até agora foi tirar o espaçamento que tem de 3 metros para as paredes. Tranquilo? Então, o terreno ficou esse aqui. Vou começar botando uma mudazinha. Deixa eu trocar o mouse aqui. Trocar o ponteiro. Vou começar botando uma mudazinha aqui, ó, bem na quina, tá? Para aproveitar ao máximo o nosso espaço. Concorda comigo que eu posso botar uma outra muda 3 metros para a direita? Tá lá, ó, 3 metros para a direita. Botei a segunda muda. Concorda que eu posso botar mais uma 3 metros para a direita? Beleza, já tenho 3 mudas. Tem como eu botar mais uma 3 metros para a direita? Não, porque a dimensão do terreno que dá para usar aqui é de 8 metros. Ó. Tá vendo esse 8 aqui? Então foi 3 mais 3. Não tem mais 3. Se fosse mais 3 seria 9. Como é 8, eu só tenho 2 metros para cá. Então tenho 3 mudas já desenhadas.
Bom, para aproveitar ao máximo o nosso espaço, eu vou botar uma outra muda aqui na outra quinazinha, no outro escanteio. Ó. Botei uma mudinha. Concorda que eu posso botar mais uma 3 metros para a direita. Mais uma 3 metros para a direita. E sobrou um espaçamento de 2 metros aqui. Conclusão, eu já tenho 6 mudas. Se você fosse chutar, você ficaria entre 4 opções, né? Não adiantaria muita coisa não, só eliminaria A. Então eu já tenho 6 mudas. Será que cabem mais mudas aí? Galera, não dá para botar nenhuma aqui no meio, ó. Exatamente aqui. Por quê? Como é que eu sei disso? Se eu boto aqui no meio, eu tenho 5,5, né? 5,5 divide por 2 dá 2,25. Então ficaria 2,25 da muda de cá e 2,25 da muda de cá. Não adianta, o espaçamento tem que ser de 3 metros. Então não adianta botar uma aqui no meio. Será que cabem mais mudas, gente? Só foram 6 e não tem alternativa 6. O que a gente vai fazer? Bom, com certeza cabem algumas mudas aqui no meio. Com certeza, porque não tem alternativa com 6. Como é que eu vou descobrir? É o seguinte, pensa comigo. Exatamente onde está o mouse, ó. Será que cabe uma muda aqui? Essa muda tem que estar o máximo possível espaçada dessas outras 4. Então eu vou botar como se ela estivesse no centro de um retângulo. Imagina um retângulo entre essas 4 mudas. E o ponto mais longe das mudas seria o centro dele, aqui, ó. Tranquilo? Seria esse pontinho aqui, ó. Será que cabe essa muda aqui? Vamos testar. É só eu ver a distância que tem desse ponto até aqui. Ou desse ponto até aqui. Eu sei que essa distância tem que ser maior do que 3. Tem que ser no mínimo 3. Como é que eu posso achar essa distância? Repara que eu formei um triângulo retângulo aqui, ó, de cateto 3 e 5,5. Se eu fizer Pitágoras, eu descubro o valor dessa hipotenusa toda. Ó. Essa hipotenusa toda que eu chamei de x. Eu sei que esse ponto nosso está exatamente no meio. Pode ser por aí, então. Vamos supor que esse x... Vamos supor que eu fiz o cálculo e deu 6. Epa, então pode uma muda aqui. Porque vai ter 3 para cá e 3 para cá. Mas vamos supor que eu fiz o cálculo e esse x deu igual a 5. Aí deu ruim, né? Porque ficou 2,5 da muda de cá e 2,5 da muda de cá. Mas eu não fiz o cálculo ainda, vou fazer agora. Fazendo Pitágoras, a gente vai ter x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 5,5 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, 5,5 ao quadrado é 30,25. Então x vai ser a raiz quadrada de 39,25. Pelo amor de Deus, se você está fazendo a prova do Enem e você se depara com raiz quadrada de 39,25, pode ter certeza que a última coisa que você vai ter que fazer é achar esse valor. Aqui você só tem que pensar. Qual é a raiz de 36? Não é 6? Bom, pensa bem. Eu sei que 6 ao quadrado é 36. Então a raiz de 39,25 é mais do que 6. A conclusão que a gente chega é que x é maior que 6. Não precisa saber quanto, mas é maior que 6. Isso já basta. Porque se esse valor todo é maior do que 6, a distância dessa muda para as mudas que estão aqui nas quinas vai ser maior do que 3, né? Se esse número é maior que 6, divide por 2 é maior que 3. Então cabe uma mudazinha aqui. Mesma coisa do lado de cá, ó. Fiz a mesma coisa. Ficou aqui um cateto 3, um cateto 5,5. Faz Pitágoras, vai dar a mesma coisa. Então cabe uma aqui também. Já foram 6, 7, 8 mudas. E será que a resposta é a letra B? 8? Ou será que cabe mais umazinha para a direita? Galera, pensa o seguinte. Você está aqui a quantos metros dessa parede lateral? Dessa parede aqui. Isso tudo não é 8? Isso aqui tudo não é 8? Beleza. Aqui você tem. Como esse pontinho está no centro de cada retângulo que a gente formou, você tem aqui uma distância de 1,5, que está no centro, né? Tem aqui mais uma distância de 3 metros para a direita, então já foi 4,5. Para o 8, você vai ter ainda 4,5 menos 8, 3,5. Então ainda cabe uma mudinha aqui. Só precisa de 3 metros para a direita, né? Então cabe uma mudinha aqui ainda. Conclusão, a gente tem 9 mudas nessa figura. Tranquilo? Letra C. Questão bem difícil. Quero que você fique com o aprendizado dela, hein?
pegar o desenho e pensar, pô, essas mudas, principalmente as do centro, essas mudas do centro, como é que eu posso saber a distância que elas estão das outras? Como é que eu posso fazer isso? Essa ideia de montar esse triângulo aqui dentro. Beleza? Criatividade matemática na hora. Questão bem difícil e com certeza aí o índice de acerto dela foi baixíssimo, tá? Galera, é isso. Foi isso aí que eu preparei para vocês para essa semana. Beleza? Para a gente fechar esse capítulozinho aí de polígonos. A gente viu hoje os quadriláteros notáveis. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a aula, pode me procurar, beleza? Sem problema nenhum. E dá um feedback se você gostou desse modelo aí de aula. Não sabia nem que o PowerPoint tinha como fazer essas gravações, beleza? Então foi a primeira vez que eu usei essa ferramenta. Se foi bom, dá um feedback positivo. Se não foi bom, pode falar que foi uma merda, que a gente vai descobrindo aí a melhor forma de fazer essa quarentena mais produtiva. Beleza? Então é isso, até a próxima. Tchau!